Leandro Boldaquian. Final de semana de bastante trabalho no Palmeiras. O Verdão aproveita esse tempo de data FIFA para trabalhar as questões que o Abel Ferreira julga ser importante, até porque abril vem aí e vai ser um mês insano para o Palmeiras, né? Pode ter até 9 partidas, contando se o Verdão for para as finais do estadual, né? Isso, consequentemente, vai aumentar aí o número de jogos, aquela maluquice de um jogo a cada 3 dias, então, consequentemente, tempo para trabalhar não vai haver, né? Então o Abel tenta, nesse momento, ajustar tudo na sua equipe. E claro, o departamento médico trabalha para liberar jogadores que estão contundidos. O zagueiro paraguaio Gustavo Gomes é o principal exemplo. Embora a sua presença contra o Novo Horizontino seja pouco provável, a ideia é justamente prepará-lo para esse mês em que as competições vão apertar, né? Tem Libertadores, tem Brasileiro, tem eventualmente uma final de estadual, então, consequentemente, mais jogos e aí não haverá tempo muito de recuperação, perdendo várias partidas. O Dudu ainda vai demorar um pouco mais, né? São os principais jogadores ainda que estão entregues ao departamento médico para que o Abel conte novamente com todo o elenco. E é bem provável, né, que o Palmeiras faça nesse final de semana ou na semana que vem uma atividade no novo gramado do Allianz Parque, que foi feita apenas pelo time sub-20, né, antes da aprovação, mas é claro que os jogadores também terão um contato antes dessa partida semifinal contra o Novo Horizontino, Tomás. Nada ainda do retorno do Gustavo Gomes para a semifinal do Campeonato Paulista, mas outro dia o Murilo fez gol de cabeça, o Palmeiras teve um bombardeio aéreo para cima da Ponte Preta. Não está fazendo tanta falta assim pela qualidade dos reservas, pela qualidade dos outros jogadores da posição, na sua avaliação, Gui, ou faz muita falta assim o Gustavo Gomes? Não, por enquanto não, Tomás. Assim, se a gente levar em conta, né, o que a gente já viu de melhor do Gustavo Gomes, com o que de melhor já viu do Murilo, o que de melhor já viu do Luan, eu acho que ninguém vai ter dúvida, ou só alguns que não gostam assim do Gomes não vão apontá-lo como o melhor zagueiro do Palmeiras, eu acho. Só que, recentemente, a fase dele vinha tendo oscilações, falhas, e o Murilo e o Luan têm dado conta do recado. Eu gosto do Luan, eu não consigo olhar pro futebol, pro jogo do Luan e falar, pô, é um mau zagueiro, né? Com muita... Ele é tipo Maguire também, né? Não, tem torcedor que pega no pé. Agora, eu acho ele bom zagueiro. Eu, assim, admito que ele é azarado, né? Ele participa em muitos lances em que, assim, cara, sinceramente, tem pouca coisa. Você pode olhar, pensar posicionamento, mas não é. A bola desvia nele e entra no gol. Aquele lance no Mundial de Clubes, né? Em que ele acaba cometendo pênalti. Algumas coisas até tem né? Alguns lances tem um pouquinho de culpa dele, mas outros realmente ele leva azar. A fase do Luan acho que é boa, né? Ele tem jogado bem. E o Murilo ainda mais, né? Não à toa tá na seleção brasileira. Você pode contestar ou não, achar que era o outro Murilo que tinha que estar no lugar dele, mas também ninguém pode dizer que ele não tá jogando nada, né? O Gomes não tá fazendo tanta falta, não. A fase dele também não muito boa nesse ano, acho que ajuda nessa impressão, além, claro, da boa fase dos dois que eu citei. Sobre as chances de um estrago por parte do Novo Horizontino na próxima quinta-feira, né? Daqui a 6 dias. Acho pouco provável, por mais que o Novo Horizontino se mostre uma equipe bastante organizada, e de fato muito bem comandada pelo Eduardo Batista, é muito difícil. Para mim, o Palmeiras continua sendo uma potência nacional e um time confiável. Você vê que o time não se desorganiza. Em nenhum momento o time sofre. Em determinados momentos, claro, vai acontecer a oscilação. Eu não levo em consideração a primeira fase do campeonato estadual. Muitos testes foram realizados pelo Abel Ferreira. E ele tinha esse momento para testar mesmo, porque depois fica difícil. São competições mais relevantes, momentos mais decisivos. Então, o Palmeiras oscilou na primeira fase do Campeonato Paulista. Natural, estava no pacote, muitos testes foram realizados. Agora, quando o Palmeiras entra para definir, ou uma partida mais importante, é uma das principais equipes do futebol brasileiro. O Palmeiras, vocês citaram aí o Luan poderia até... Eu acho que o Abel poderia insistir... Agora não mais, por conta do Aníbal que chegou, mas quando o Palmeiras sentia a falta de um 5, o Luan podia ter feito mais essa função para liberar o Zé.
Ele faz a função de terceiro zagueiro, ele é um zagueiro de origem, evidentemente, mas ele poderia jogar um pouquinho mais avançado porque ele tem qualidade para isso. E acho que o Abel poderia ter utilizado o Luan como um 5 mais vezes, principalmente depois da saída do Danilo. Enfim, é o seguinte, Palmeiras no Campeonato Paulista para mim sobra, tá? No estadual sobra. No cenário nacional, time pau a pau com o Flamengo. Time, elenco não. O Flamengo é melhor. Mas hoje, uma partida entre Flamengo e Palmeiras é difícil você apontar um favorito. Eu confio bastante no Palmeiras. Desses jogadores do Palmeiras, os brasileiros que não foram chamados dessa vez, alguém na sua avaliação poderia ou pode ainda ganhar chance na seleção? Eu penso muito no Everton, no Zé Rafael, no Veiga. Acho que o Rony teve a oportunidade dele, provavelmente não vai ser mais chamado. Ou vai, na sua avaliação? Não, o Rony não tá conseguindo jogar nem no Palmeiras, né? Eu acho que realmente esses nomes que você citou, o Zé Rafael eu acho um pouco mais difícil, porque ele já tá mais veterano, assim, né? E nunca. Os técnicos da seleção, eles têm uma coisa assim de não chamar jogadores mais veteranos que nunca foram chamados, né? É difícil você lembrar, você pode até me ajudar aí, os colegas. Jogadores que pela primeira vez aos 30 anos foram à seleção brasileira, aos 29, eu não me recordo. Então agora o Veiga é um jogador que a gente sempre quer na seleção, que ele mostra todo ano aí grandes performances, muitos títulos e teve algumas chances. Na seleção, as poucas vezes que jogou, o Veiga não foi bem. Porque também, Tomás, existe uma outra coisa. Existe jogador de clube, existe jogador de seleção. Eu me lembro de mencionar aqui, na época que o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart eram os grandes jogadores do Brasil, quando o Cruzeiro ganhava tudo, eu me lembro de mencionar isso, que eles não eram jogadores de seleção. O Gabigol, para mim, não é um jogador de seleção, ele é um jogador de clube. No clube, fantástico. O próprio Bruno Henrique, também não vejo como jogador de seleção. Então isso existe, jogador de clube e jogador de seleção. Mas o Palmeiras, falando do campeonato, eu não vejo, sinceramente, como o Palmeiras possa perder o Campeonato Paulista, porque ele está num patamar muito acima dos outros, e com a passagem do Novo Horizonte sobre o Novo Horizontino, depois ele terá 2 jogos. Em 2 jogos é muito difícil alguém ganhar do Palmeiras. O Água Santa até ganhou uma vez o ano passado, depois tomou um monte de gols. Então eu vejo aí o Campeonato Paulista muito direcionado para a conquista do Palmeiras. Há quanto tempo vocês não veem o Palmeiras sofrendo defensivamente? O ano passado, começo do ano passado, o Palmeiras sofreu defensivamente no Campeonato Paulista. O Everton sofreu bastante. Na primeira fase do campeonato. Mesma coisa. Exato. Mesma coisa. E depois, na hora que a temporada começa? Não, ele não foi um time tão competitivo quanto em outras temporadas, mas acabou ganhando o Campeonato Brasileiro, né? Mas você vê que o time não sofre do ponto de vista defensivo, você não vê um time acuado, nas cordas, tomando goleada. Você não vê isso no Palmeiras. Time que sabe se defender consegue fazer uma boa temporada. Time que não sabe se defender não sai do lugar. Por que o Tite tá dando uma cara diferente pro Flamengo? Porque o time agora sabe se defender. Claro, mais consistência defensiva, o ataque se sente mais confortável para poder se desenvolver. Assim, tem que começar de trás para frente, não tem conversa. No futebol brasileiro é assim, por quê? Porque não existe uma disparidade, um time muito melhor que os demais. Então aqui, cara, eu vejo que o Flamengo, o Palmeiras não perde essa consistência defensiva e é por isso que ele não sofre jamais. Ele vai passar por oscilações, o que é absolutamente natural, mas você não vai ver o Palmeiras sendo goleado, por exemplo. A chance é 0. O Palmeiras tem um grande goleiro, tem um lateral esquerdo, na minha opinião, no mínimo excelente, né? Ele tem 2 laterais direitos muito bons e um que se adapta à posição de zagueiro de maneira tranquila, de maneira serena, além de ter um zagueiro reserva da qualidade do Luan e 2 zagueiros de seleção como titulares, o Murilo e o Gustavo Gomes. Todos eles muito bem treinados por um maestro, né? Por um Abel Ferreira, que é o melhor técnico em atividade no futebol do Brasil há um bom tempo. Não tem como sofrer muito mesmo. Pode oscilar, como eu lembrei, como você falou, mas é uma defesa muito forte. Muito. Você vê o Flamengo no Campeonato Carioca, você tem acompanhado o Campeonato Carioca de perto. O time tomou 1 gol. Era o Sub-20 em campo.
Com o titular, não tomou nenhum gol. Time extremamente equilibrado. A la Tite. Ah, mas ele é um retranqueiro? Não. Como o Abel também não é um retranqueiro.